em inglês, mas o mais importante é você entender o seu processo de aprendizagem de inglês. Não é o método Agora Eu Falo, não é o método do Leonardo Leite, não é o método do Guga, não é o método do Marcos Lenini. É para você identificar o seu método, a sua forma. Então, eu vou passar aqui 10 pontos que são muito mais, tá? São mais de 100 pontos que eu quero adressar e ao longo dessa nossa jornada eu vou soltando esses pontos em momentos diferentes. Hoje vai ser no Meetup, outro dia pode no Meetup e no YouTube, outro dia pode ser num podcast, outro dia pode ser dentro do curso mesmo, no problem, alright? Mas eu vou estar sempre pegando a sua mão e dando uma determinada direção, porque, my dear friend, é igual quando a gente está querendo emagrecer. Quem emagrece é você, não é o personal trainer. Quem emagrece é você, não é a nutricionista, ok? Então, quem aprende a usar o idioma é você, não sou eu. Não sou eu que faço você aprender inglês. É você mesmo que se faz aprender. Eu sou muito sensível. Okay. All right, good. So, number one hint, que é exatamente o que eu estava falando. Different ways of learning. Different ways of learning. Ou seja, existem diferentes maneiras de você aprender inglês. E não sou eu, nem o Guga, nem o Mairo Vergara, nem as gêmeas do inglês que vão ditar esta maneira para você. Por quê? Por quê? Porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma sensação mais aguçada que a outra em determinadas áreas. All right? For example, Leonardo, eu sou uma pessoa extremamente auditiva. Ou seja, eu presto muito mais atenção naquilo que eu escuto do que naquilo que eu leio, daquilo que eu vejo. Por isso que eu amo podcast, por isso que eu adoro música, por isso que para mim, aprender inglês é uma coisa muito agradável, porque eu sei o tanto que é importante eu trabalhar com os meus ouvidos. Porém, por outro lado, e aí a gente pode ver outras pessoas aqui, não sei, por exemplo, talvez o Guga, e o Guga depois pode dar a opinião dele, talvez seja uma pessoa mais visual, uma pessoa Total. que capta melhor as coisas vendo a palavra, vendo a frase, lendo a frase, memorizando as letrinhas. E muitas pessoas vão dizer, mas Léo, você condena isso. Não, não é que eu condeno isso, eu compreendo isso, ok? Então, muitas vezes, você vai precisar dos seus olhos, certo? Para você entender melhor. Na verdade, eu até escrevi, tem dificuldade de aprendizado, talvez você esteja tentando estudar de uma maneira que não é a melhor para você. Então, essa primeira dica que eu te dou é observe qual é a melhor forma que você aprende. Não fique comprando o meu método, ok? Descubra a melhor maneira para você. All right? Lembre-se, eu escrevi isso aí também. Lembre-se de quando você aprendeu alguma coisa que você sabe muito bem hoje, como é que você aprendeu aquilo? Observe coisas que você no passado teve que aprender, aprendeu bem. O que você fez? Como que você fez? Então, muitas pessoas foi através de estudou, beleza, poxa, Léo, mas agora você está falando tudo contra. Calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. Agora é importante você observar como é que você aprende. Se você não está conseguindo aprender agora com a gente aqui no Experience, se você tem dificuldade, experimente, não é que experimente outro método,
experimente outro método. É igual, isso aí, acho que eu até conversei isso com o Google esses dias. É igual o cara casado que quer separar depois de não sei quanto tempo, achar que casar com outra mulher vai resolver. Não é isso, Guga? A gente já conversou isso muito, né? E os homens, os machões aí falam assim, que é isso? Trocar de mulher é simplesmente trocar de problema. É assim, serve para mulher também, ok? Então, se você não está indo bem, experimente formas diferentes de você aprender internamente, não externamente. Alright? E você vai descobrir outras maneiras. É muito louco. Eu tinha feito uma anotação. É isso mesmo. Eu precisava falar isso com vocês. Pense um pouco sobre as situações que você aprendeu bem alguma coisa. Esse é o melhor caminho, tá? Porque inglês é uma coisa nova, é uma coisa desconfortável no começo. Existe uma pressão da sociedade para isso. Então, para um pouco e observa, poxa, como é que eu aprendi a andar de bicicleta? Como é que eu aprendi a digitar rapidamente? Como que eu fiz para digitar rapidamente? Como é que eu me tornei um médico? Como é que eu sei fazer uma cirurgia? Como é que eu sei dar uma aula numa sala de aula, numa faculdade? Como que eu aprendi a fazer isso? Alright? Então, este primeiro ponto é para você aprender o seguinte: existem diversas maneiras de aprender o idioma. Descubra a sua. E eu não estou aqui dizendo que a maneira e o caminho para você aprender inglês é o agora eu falo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui que cada um de você aí que está assistindo sabe exatamente onde é que o clique vai dando. Alright? And pay attention to that. Number 2. Podem ler em voz alta aí, ó. Não precisa nem falar no microfone, não. Fale para você mesmo, ok? Não se consegue nada sem esforço. E não se consegue nada sem esforço mesmo. Mesmo. Alright? Eu já escrevi aí, basta ler. Para você obter resultados em qualquer coisa, você precisa se esforçar. Não adianta querer as coisas facilmente, porque elas não acontecem. Ok? Acontecia muito quando eu tinha, antes de eu me transformar em online, eu tinha uma pequena escola de inglês. Porque, na verdade, eu fui professor de inglês em escola durante 25 anos, mais ou menos. 25 anos. Escola, salário, professor, aquela coisa, sindicatos professores. Eu era professor, eu trabalhava em escola, certo? E aí eu fui ficando bom naquilo que eu fazia, eu fui percebendo que os alunos queriam ter aula comigo, e aí eu montei um Agora Eu Falo Experience presencial. Então eu tinha uma escola, um local, onde eu tinha 2 salas e tal, e eu tinha projetor, colocava vídeo, fazia festa, era uma maravilha, aqui em Belo Horizonte. E a primeira coisa que os alunos me perguntavam, aliás, a primeira coisa que eu perguntava para os alunos era o porquê, tipo assim, o que eles esperavam do curso comigo, certo? E a maioria dizia que, não, eu anotei aqui, ó, ponto por ponto, o que cada um queria dizer. Um dos pontos mais comuns era aumentar o vocabulário, entender filmes e programas de TV, ler jornais, revistas, livros em inglês e muitas coisas. Entender filmes, né? A maioria falava muito de filme e tal. Falei, tá bom, beleza. E aí a gente começava o curso. E aí tinha cursos que eram 1 vez por semana, tinha curso que era 2 vezes por semana, tinha curso que era 3 vezes por semana e tal. E aí eu passava uma semana, passava 15 dias, eu perguntava para aquele aluno, por exemplo, que dizia que o sonho dele era conseguir entender filmes, séries, televisão e essas coisas. E aí
eu falava assim, e aí? Você já começou a ver filmes? Você já começou a dar uma olhadinha, pelo menos assim, 1 minuto, 5 minutos? Ah, não tenho tempo. Ah, não fiz nada, não olhei nada e tudo. Eu falei, porra! Você tem que colocar um esforço na parada, certo? Então, quando eu digo que é importante você se esforçar, é que não adianta você aparecer aqui toda terça-feira para escutar o que eu digo, ou não adianta você contar apenas com as aulas que eu disponibilizo no Agora Eu Falo Experience, ou mesmo aqui no Meetup. É importante que você se esforce sozinho ou sozinha e busque aquilo que você tem como objetivo com o inglês. Então, se eu tenho como objetivo com o inglês entender melhor os filmes, começa a bizorrar os filmes. E eu vou falar um pouco sobre os filmes, mas eu termino esta segunda hint com você tem que se esforçar e você tem que treinar, tá? Aquela máxima de que faça o curso comigo e você vai aprender em 3 meses, é balela, é mentira das grandes, porque é necessário você colocar um, um determinado esforço. E aí, é importante isso. Esse esforço, o resultado que você vai ter vai ser de acordo com esse esforço. Talvez você queira fazer esforço 1 vez por semana, ok. Mas aí não se iluda com a expectativa do seu resultado. Aquele que se esforçar um pouco mais vai ter um resultado um pouco melhor, um pouco mais rápido. Não há nenhum problema em você se esforçar o que você sabe que você pode se esforçar, desde que você alinhe as expectativas do resultado. Right? Por isso que eu digo que todo método funciona, desde que você não pare de se esforçar. Right? Number 3. Number 3. Ok? Você precisa aprender a aprender. Alright? E isso eu aprendi, sabe como é que eu aprendi isso? Eu aprendi na escola. Eu percebi que na escola, a escola serve muito para você aprender que tem que aprender. Right? Então, a gente percebe que dificilmente nós vamos saber tudo de inglês. Eu coloquei aí na tela, né, que os alunos nessa escola que eu tinha, o cara vinha perguntar para mim assim: quando é que eu vou saber tudo de inglês? E aí, Léo, em quanto tempo eu vou saber tudo de inglês? Você sabe qual é a resposta para essa pergunta? Você sabe, Guga? Nunca. Nunca. Você nunca vai saber tudo de inglês. Como você nunca vai saber tudo de português. E, no entanto, você consegue usar o português para tudo. Certo? Por que isso? Porque tanto o português quanto o inglês são línguas dinâmicas, todas as línguas são dinâmicas, elas mudam de tempos em tempos, e você precisa continuar treinando. Você precisa continuar correndo atrás. Você imagina um médico que se formou sei lá, em 1980. O médico se formou em 1980, ok? Imagina se ele tivesse simplesmente parado, não, agora eu sou médico, eu não preciso fazer mais nada, vou apenas praticar a medicina. Impossível. O que um cara que se formou em 1980 já estudou até hoje, já deu para ele fazer 10 faculdades. Ok? Então, com o inglês é a mesma coisa. As coisas mudam, as formas de falar mudam, os vocabulários se modificam, ok? E para você continuar utilizando o inglês, você precisa continuar ou estudando, ou treinando, ou se aperfeiçoando.
E é por isso que eu digo e eu respondo todas as vezes que me perguntam em quanto tempo eu vou aprender, a resposta é o tempo que você vai precisar. É isso. É o tempo que você vai precisar. Right? Number 4. Esse é meu favorito. Sim, assista filmes em inglês. E eu queria colocar, essa eu coloquei por conta própria, eu coloquei no meio, assim, pô, várias dicas conceituais e tudo. Essa é uma bem objetiva e prática. Assista a filmes em inglês. E no meu podcast, no meu blog, eu tenho um guia completo de como treinar o seu inglês assistindo filmes e séries. No final desta apresentação, eu vou mostrar para vocês um link onde está o meu blog, onde está o podcast. Eu tenho um episódio inteiro de podcast só explicando como usar filmes. Mas eu posso dar aqui uma palhinha rápida, ok? E eu vou pegar essa e vou dizendo, assim que fica mais fácil. E vocês vão poder me ver, ok? Geralmente vai ser difícil alguém aqui não gostar de assistir filmes, não gostar de assistir televisão, séries e tudo mais. E é excelente utilizar filmes e séries em inglês para você treinar tanto o seu listening quanto o seu speaking. A primeira coisa que eu indico para você é comece com 1 minuto no máximo do trecho que você quer praticar. Ou seja, não adianta pegar um filme que você nunca viu, tirar a legenda e começar a assistir o filme. Apesar de eu sou maluco, eu já peguei um filme em alemão, assisti ele em português. Era alemão? Não, eu acho que era turco. Acho que é isso, acho que era turco. Agora eu não lembro, eu vou lembrar desse filme. Eu assisti ele é um filme que está no Netflix, inclusive. Eu tenho quase certeza que é turco. E eu assisti ele com legendas em português, entendi o filme. Eu achei o filme tão lindo, tão maravilhoso, que eu falei, agora eu vou assistir ele em turco. Em turco, já sabendo a história. Gente, ok, eu sou maluco, lelé da cabeça, eu curto pular no escuro e viver na incerteza, como o Marcos Lenini falou comigo hoje. Ô, Léo. Diga. Por acaso foi o filme Milagre na Cela 7? Exatamente. Exatamente este. Milagre na Cela 7, gente. Great é exatamente este filme. Você vai chorar neste filme. Em turco é um ou filme inglês, muito você lindo, vai chorar. maravilhoso, mas é um dramalhão do cacete. E ele é em turco. No Netflix, você pode colocar ele dublado em inglês. Você pode colocar o áudio em inglês e as legendas em português. Você pode colocar ele em turco com legenda em inglês. Nada disso resolve o seu treinamento de inglês, ok? Mas o que eu quero dizer é que quando você já sabe a história e quer dar uma viajada na parada, então vamos voltar para nós aqui no inglês, senão eu viajo muito nas minhas maluquices aqui. Mas vamos pegar você aí que não entende P nenhuma de inglês e gosta de filme, adora filme, sonha em poder não precisar ler legenda ou não precisar dublagem, essas coisas todas. Pega o filme que você gosta, assiste ele uma vez, não precisa ser todo, pode ser metade, pode ser 40 minutos, 1 hora do filme, não importa. Um filme que você curte, só para refrescar a história na sua cabeça. Depois você volta o filme, cara, tira a legenda, deixa só em inglês. Você já sabe a história, ok? Você já sabe a história. Você não vai ficar naquela neura de, putz, não estou entendendo nada. Claro que está entendendo, você já viu a história. Você lembra da história, você lembra do filme, você lembra dos diálogos.
e curte assistir em inglês. Se você fizer isso 1, 2, 3, é incrível como que você vai melhorar. Você vai falar assim, gente, mas não é que eu entendi? Ah, isso significa que agora você fala? Não. Mas vai para a sua caderneta de poupança do inglês, que eu vou falar daqui a pouco.